Manhã de sábado, hoje dia 28 de fevereiro de 2026, último dia deste mês de fevereiro. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós. Sejam bem-vindos, amados irmãos. Se nós pudéssemos olhar um no olho do outro, agora, que em todos nós pudesse ser notado, ser visto, um no outro, a alegria da paz da salvação. Esta paz que Deus nos ofereceu através do seu Filho Jesus Cristo. Mas como é impossível aqui, nós vamos caminhando assim mesmo, crendo que um dia aquele que tem a paz, que venceu esse mundo, ele vai habitar no lugar que está preparado para todos nós. Então, ficamos sempre atentos e prontos para o glorioso dia do Senhor. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Pastor Fernando e a nossa irmã Esther Koenig. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós até aqui. Nós agradecemos também a Deus pela vida de todos que são inscritos. Você novo aí, faça a tua inscrição também, para que outros tenham a oportunidade. Quanto mais inscritos, mais vidas vão alcançar. E você também fazendo teus comentários e anunciando também junto conosco as boas novas da eterna e única salvação. Amados irmãos, Tiago, o apóstolo Tiago, no capítulo de número 4, versículo 17, ele diz assim, uma frase muito pequena, curta: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Vamos repetir? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Às vezes nós podemos até pensar, mas que bem é esse que eu devo fazer? Nós vamos tratar sobre esse assunto agora, nesta mensagem. Eu espero, não combinei isso com a Esther, mas o Espírito Santo há de nos revelar alguma coisa acerca desse assunto aqui, desta frase de Tiago. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A Esther vai saudar os irmãos e nós vamos prosseguindo com estes conselhos de Deus para a nossa vida. Saúdo a todos, queridos irmãos, na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecendo sempre a Deus e aos irmãos que têm sempre orado por nós, como eu sempre digo, como nós também oramos pelos irmãos. E muitas vezes nesse pequeno culto sentimos muito a presença de Deus. Parece que a gente sente o Espírito Santo levando a palavra e colocando no coração do necessitado. Irmãos, essa palavra aqui que foi lida, né? Que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Ele sabe fazer. Ele não é ignorante. Passou o tempo da ignorância. Ele não sabia nada. E não faz. A gente muitas vezes pensa que nós saber que tem um necessitado aqui, ou outro lá, e a gente vai e ajuda com algo para o sustento daquela pessoa.
ou levam a palavra de consolo para algum aflito. Tudo isso é muito bom. A gente sabe fazer. E não fazendo é pecado. Agora tem outra coisa que é mais perigoso ainda. Aquele que sabe que ele tem uma alma, que um dia ele vai ter que dar conta perante o nosso Criador. E ele não se importa com a sua alma. Nós lemos lá em Eclesiastes que a eternidade está registrada no nosso coração. Então nós não somos ignorantes quanto à nossa salvação. E muitos escutam a palavra e sabem que um dia vão ter que prestar conta diante do nosso Salvador, do nosso Deus eterno, e não se importa com a sua alma. Não dá importância. Acha que viver assim de qualquer jeito é melhor. Ele está pecando. Porque ele sabe fazer o bem para si próprio e não o faz. Como é triste. Quantas pessoas a gente vê. Tantos adolescentes, jovens, adultos, pessoas idosas, que sabem, conhecem até a palavra, qualquer coisa, dizem, eu já sei disso, eu já li a Bíblia não sei quantas vezes. Não importa. Se ele não fizer o bem para a sua própria alma, ele está pecando e naquele dia ele terá que dar conta na presença do nosso Salvador. Que Deus ajude, irmãos, que todos nós possamos entender e fazer o bem para os outros e para nós próprios. Esse é o principal. Queridos irmãos, a mensagem do Evangelho é um mistério, mas de repente ele é revelado para todos nós. Aqui, Tiago estava falando sobre o tempo do homem, o que é a vida do homem. Ele fala no versículo de número 14, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar que devias de dizer, se o Senhor quiser, porque lá no versículo 13 ele está dizendo, eu vou amanhã para aquele lugar, eu vou negociar, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou fazer isso, eu vou assim. Tem sempre as suas previsões, os seus planos, né, sem consultar o Senhor. Ele poderia consultar o Senhor, mas ele deixou de lado. E lá vem a voz do Eterno e fala. É a voz do Senhor, que é do Espírito Santo, vem e fala conosco neste dia, neste sábado, último dia do mês de fevereiro de 2026. Talvez de madrugada ainda, à tarde ou à noite, você vai ouvir a voz do Senhor. Por causa das nossas vezes arrogâncias, não lembramos, queremos ganhar, vender, comprar, viver bem, fazer tudo sem consultar o Senhor, ou pelo menos dizer, se o Senhor quiser. Se Ele permitir, nós estaremos de volta aqui amanhã para mais uma mensagem. Isso é se Ele permitir. Versículo de número 15, ele diz, em lugar disso devis dizer, se o Senhor quiser, e se veremos, e se viveremos, faremos isto ou aquilo. Agora ele diz, mas agora vos glorieis, ou gloriais, em vossas presunções,
em vossos planos, em vossas o que você deseja fazer sem consultar o Senhor. Toda glória tal como esta é maligna. Daí vem o versículo que nós já citamos. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Querido irmão, o maior bem, como já falou Esther, o maior bem que nós precisamos fazer e podemos fazer, o Senhor nos dá uma oportunidade, é estar diante da oportunidade da salvação. É como se olhasse para o rosto desta oportunidade única, como se ela tivesse rosto, boca, ouvidos e falasse conosco, dando-nos uma oportunidade de salvação. E nós fazemos de conta que sabemos que é, mas rejeitamos. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. O Senhor às vezes fala conosco por muito tempo, por vezes seguidas, e de repente Ele pode se calar para sempre. Descemos à sepultura, outros se vão, outros endurecem os seus corações de tal forma que a palavra já não tem mais lugar, não tem mais a oportunidade passou. Que o Senhor, irmãos, nos guarde e nos ajude em tudo a sermos mais inteligentes, mais sábios, saber fazer o bem e não fazer. Imagina, irmãos, nós estamos sujeitos a tropeçar, mesmo seguindo o Senhor. Tropeçamos, somos humanos, e sabemos que ali tem o perdoador. Tem aquele que, se ouvir o nosso pedido de perdão, imediatamente ele para e perdoa. Agora vamos ignorar, vamos dizer, eu pequei e vou continuar pecando agora. Eu sei que eu estou agredindo, mas vou continuar agredindo. Não, meu irmão. Qualquer mancha, qualquer respingo nas tuas vestes espirituais vai aparecer. E você vai ver. Tu sabes. E ali é o momento que você que sabe fazer o bem, deve fazer o bem para a tua própria alma. Para naquele dia nós não sermos julgados. Quando o apóstolo Paulo estava em Atenas, pregando no Areópago, para alguns curiosos, eu não posso entrar no assunto por causa do horário, ele falou tudo que tinha que falar. Falou na ressurreição do Senhor, falou na idolatria e falou no Deus, qual era o Deus dele, o Deus que eles não conheciam. Ele declarou Deus para aquele povo. Não é? E no versículo de número 30 ele diz, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, antes que Paulo falasse, era tempo da ignorância para eles. Eles não sabiam, mas a partir do momento que Paulo anunciou, eles não eram mais ignorantes. Agora eles sabiam, não é? O Deus, não tendo o tempo da ignorância, ordena agora a todos os homens que se arrependam, porquanto tem determinado, olha só o versículo de número 31, para aquele que não é mais inocente. Ele determinou um dia. Portanto, tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do homem com H maiúsculo. O homem que destinou, ponto, vírgula. Disso deu certeza a todos, ressuscitando-o de entre os mortos. Quem é esse homem? É Jesus. A partir do momento que você ouviu a mensagem da salvação e você parou para ouvir, você não é mais inocente agora. Passou o tempo da ignorância, o Senhor vai tolerar, porque nós não sabíamos de nada. Paulo tinha passado por isso e nós também podemos passar. Todos nós parece que passamos por esse tempo de ignorância, mas a partir do momento que nós entendemos, nós não temos mais desculpas agora.
Lá no Areópago, lá em Atenas, a grande maioria, quando Paulo falou em ressurreição deste homem chamado Jesus, voltaram as costas para ele. Mas tinha alguns que chamaram Paulo e disseram: nós queremos conversar com você. Dionísio, Damares e outras pessoas a mais. Está no versículo 34 do capítulo de número 17 de Atos dos Apóstolos. Entenda a palavra, querido irmão e irmã. E aproveita a oportunidade imperdível. Você sabe fazer o bem, faça por ti mesmo. Se não fizeres, o pecado vai nos destruir. Querido Deus, nosso Pai, Sim, Pai querido. no nome santo de Jesus, Sim, Jesus. pelo poder da palavra, Ajuda-nos, pelo amigo, poder da palavra, Senhor, que Pai nos mesmo. entendemos que se nós nos chegar para Ti arrependidos, Sim, querido. apresentar para Ti, Senhor, como se fosse uma moeda de troca, dizendo: Aleluia. Senhor, eu tenho aqui para entregar para Ti o arrependimento. Aleluia. É a única coisa que eu tenho. Aleluia. Eu entrego para Ti o arrependimento. E Tu me dás em troca do arrependimento o perdão para mim. Aleluia. Querido Deus, ajuda e guarda o Teu povo. Nós te pedimos do Teu nome, Jesus. Sim, Pai. Ajuda-nos a te servir com sabedoria e graça. Em teu Amém nome. e amém. Amém, Jesus. Queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, Cristo em vós, Aleluia. esperança da glória. Até amanhã, irmãos.